Saúdo todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer aqui uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 4, e o versículo 35 em diante, que vai falar a respeito de uma tempestade, que Jesus acalmou esta tempestade. Diz que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus entraram dentro de um barco. Eles iam passar para outra margem do mar. E quando ele chega no meio do mar, o Jesus estava cansado. Ele se deita ali na popa do barco. E de repente se levantou um temporal de vento, tempestade. As ondas que passavam por cima, que cobria o barco, de maneira que enchia de água. Você sabe que o barco, ele é um pouco raso. Era um dos discípulos quando ia pescar. E quando eles viram aquela tempestade, aqueles ventos fortes, as águas entrando dentro do barco, estirava as águas para fora, e o vento, as ondas tão fortíssimo, eles sabiam que não tinha mais jeito, que não se acalmava. Eles se apavoraram, eles temeram a preocupação tão grande, e de repente eles resolveram acordar o Mestre. Eles acordaram Jesus. Disseram, estava dormindo sobre uma almofada e despertando, dizendo, Mestre, não te importa que perecemos? Ele despertando, repreendeu o vento e o mar. Cala-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Nós vejamos que quando Jesus se levantou, ele repreendeu o vento, mandou se calar. Esses discípulos que andavam com Jesus, eles viam tantas maravilhas, tantos milagres. Eles viram com seus próprios olhos. E quando eles viram as ondas e o vento se acalmar, eles disseram, quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele não sabia quem era. Quantas vezes foi revelado a Pedro que ele era o Filho de Deus? Quando Jesus repreendeu e houve bonança, eles iam agora para outra margem.
eles iam enfrentar uma situação mais difícil. Para onde eles iam, aonde eles iam para o lugar, aonde tinha um jovem, um homem, com espírito de demônio, que estava possuído a um homem. Este homem estava possuído pelos demônios, que a sua morada era no sepulcro. Ele não comia, ele não se vestia, eles não paravam em casa. Ele não parava em casa. Ele clamava pelos mortos no sepulcro. E nem com cadeias e prisões prendia este homem, porque muitas das vezes as cadeias foram feitas em migalhas, ficou só o bagaço, que ele quebrava tudo. Eram os espíritos malignos dentro da vida deste homem. Este homem que vivia preso, este homem que vivia aprisionado pelos espíritos malignos, este vento forte que se levantou antes, era para intimidar, para os discípulos ter medo de não chegar aonde este barco queria ir, aonde Jesus ia. E quando ele chega naquele lugar, que disse que saiu um homem, um homem em busca de Jesus. Saiu este homem. Ele correu até a presença de Jesus. Ele se prostrou diante dele, pedindo misericórdia. Disse no versículo 6, capítulo 5, versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Clamando com grande voz, dizendo que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormenta, porque dizia, sai deste homem, espírito imundo. E Jesus perguntou o nome dele. Ele disse que o nome dele era uma legião, porque eram muitos que estavam na vida deste homem, e rogavam muito que não enviasse para fora daquela província. Ele rogava muito para não saísse daquela província. Jesus libertou aquele homem. Jesus expulsou aqueles espíritos malignos sobre a vida daquele homem. Ele mandou expulsar. Expulsa-nos. Para esses porcos, tinha uma manada de porcos ali, aonde tinha um criador de porcos naquela região grande. Os donos dos porcos
Jesus expulsou os espíritos malignos para dentro dos porcos, e os porcos afogaram tudo dentro do mar. Agora, quando os porcos morreram, os que estavam pastoreando os porcos, eles foram avisar até o dono dos porcos o que tinha acontecido com este homem. Diz o trecho que toda aquela cidade saíram de busca para ver o que tinha acontecido com este homem. Com este homem que eles via atormentado. Este homem que ninguém suportava mais ele. Quando eles chegaram, os donos dos porcos, toda a cidade, chegou perto daquele jovem e viu ele sentado, perto de Jesus, com o seu juízo, com o seu entendimento, com sua vida perfeita, liberto, curado, que Jesus tinha libertado ele, que Jesus tinha transformado a vida dele. E sabe o que foi? Aqueles homens fizeram com Jesus? No versículo 17, eles disseram, começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Veja que os donos dali, daquela região, eles rogaram para Jesus saísse. Eles expulsaram Jesus daquela região, dos seus territórios, que saísse. E entrando ele no barco, rogavam-lhe que foram endemoniados, que o deixasse estar com ele. Quando Jesus entrou dentro do barco para sair, este homem que foi curado, que foi liberto, ele queria acompanhar Jesus. Jesus disse, Jesus não permitiu que ele lhe acompanhasse, mas ele disse, vai para a tua casa, para os teus, anuncia que grandes coisas fez o Senhor, como ter misericórdia de ti. O próprio Jesus disse, não, vá para a sua casa, anuncia aos seus parentes e amigos o que o Senhor fez na tua vida, como ter misericórdia de ti. E ele foi para casa e anunciou a todos a sua vizinhança, todos os seus amigos, o que Jesus tinha feito na vida dele, onde ele vivia atribulado. Os espíritos malignos queriam destruir a vida dele. Jesus libertou
e deu testemunho o que Deus fez na vida dele. Que Deus em Cristo te abençoe.